É, chegamos ao penúltimo dia das lives da revista Cafeicultura. A sua tela não está coisa, Gustavo, não está... Tá, eu vou colocar no modo de apresentação já. Isso, aí já, perfeito. Nós chegamos ao penúltimo dia das lives da revista Cafeicultura. Hoje nós vamos ter o prazer de falar com Gustavo Cera, que é mestre e doutor em melhoramento genético de café e atua como pesquisador do IDR Paraná desde 2008 e é coordenador estadual de pesquisa do programa Café do IDR Paraná, além de ser degustador e mestre de torra, né, Gustavo? E vai estar nos dando a honra aí de falar sobre manejo de cultivares para convivência, cultivares de café arábica para convivência com geada. Gustavo, boa noite. Boa noite. Fique à vontade. Bom, obrigado aí pelo convite, Antônio Sérgio, da revista Cafeicultura. É uma honra também poder participar dessa live. Eu vou tentar abranger um pouco assim o que a gente convive aqui com a realidade, com a geada que ocorreu aqui no Paraná, e tentar passar alguma informação relacionada às cultivares, até para pensando em renovação ou até num planejamento aí dos cafeicultores, pensando numa forma para amenizar os danos ou perdas pelas geadas. Bom, então eu vou falar um pouco aqui das características das cultivares que podem reduzir os danos da geada. Eu vou falar cada item em cada slide, mas resumindo, o primeiro passo é o cafeicultor plantar cultivares que têm um vigor vegetativo maior, né, que geneticamente já são mais vigorosos, né, e que são mais produtivos. O segundo ponto é os espaçamentos de plantio, porque é interessante ter um espaçamento adequado, né, para cada cultivar. Uma adequada nutrição da planta, controle de pragas e doenças, o porte da planta é importante, e o ciclo de maturação dos frutos. Bom, aqui eu vou dar uma leve comentada em relação às cultivares de café que são registradas no Ministério da Agricultura. No total, aqui está um pouco desatualizado, mas são 138 cultivares de café arábica registradas no Ministério. Nessa tabela, dá para ver, eu separei aqui por grupos. Então, por exemplo, tem as variedades aqui do grupo Mundo Novo, né? Aí tem as cultivares, está englobando Mundo Novo e Acaiá. São 20 cultivares de café do grupo Mundo Novo. Catuaí, por exemplo, tem 16 cultivares. E eu coloquei em verde aqui algumas cultivares que foram lançadas aí pelo IDR Paraná, pelo IAC, Procafé e a IPAMIG também, né? Então, tem aqui o Icatu cruzado com Catuaí. Aí tem várias que a Fundação Procafé lançou. E tem derivados do BA10, são materiais bem interessantes. Tem aqui o IAC Catuaí SH3, IPR100, IPR105. Algumas novas cultivares também do grupo Sarchimor, cruzado com o Mundo Novo. Então, aqui, por exemplo, tem o Acauã, IPR107. Recentemente, o IDR Paraná registrou o IPR Pérola e o Alvorada. Sarchimor cruzado com Catuaí. Tem o Obatã, tem o Obatã amarelo, que na verdade está registrado como IAC Obatã 4739, o Arara, e essas cultivares aqui, que é um Icatu de porte baixo cruzado com Catuaí, que é o IPR 102, 103. Tem outras cultivares aqui, tem uma da Ipamig, que é o MGS Aranãs, que é Icatu cruzado com Catimor. Tem uma cultivar bem interessante, que é da Ipamig também, que é o MGS Paraíso 2, que ele é do grupo Catuaí cruzado com Ibritimor.
Então, e tem aqui o IPR-108, que também foi recentemente lançado pelo IDR Paraná, que é um Sarchimor cruzado com Icatu, Catuaí. Então, aqui é mais para ter uma noção que a gente tem aqui no Brasil, muitas cultivares de café, ainda é muito plantado Catuaí Mundo Novo, na verdade, Parque Cafeiro, praticamente 80% ainda é Catuaí Mundo Novo, porém tem essas novas cultivares, algumas que superam, inclusive, a produtividade do Catuaí, algumas também têm um vigor maior que Catuaí, então é interessante o produtor, nessa parte de renovação, até porque em alguns locais a geada foi muito severa, pensar em plantar cultivares de café que já tenha um alto potencial produtivo e que tenha um vigor vegetativo melhor, né? Então, assim, geneticamente, alguns desses materiais que eu falei já têm um vigor maior do que um catuaí, por exemplo. Aqui uma outra tabela, um pouco mais simplificada. Eu dei uma resumida aqui, mas, por exemplo, tem algumas cultivares aqui, como IPR-100, IPR-103, Acauã, Arara, esse Catucaí amarelo 24137, são variedades que, no geral, no Brasil, ele vem apresentando uma ampla adaptabilidade. E, inclusive, muito melhor do que algumas cultivares do Catuaí. Então, aqui dá para ver, por exemplo, aqui embaixo tem o Catuaí Mundo Novo, e aqui tem um ciclo de maturação, que no caso o Catuaí é classificado como tardio, e o Mundo Novo como médio, né? Só que eles são suscetíveis à ferrugem. E o tamanho do fruto é médio, né? Então, enquanto que algumas cultivares aqui desse grupo que está circulado em azul, tem o Catucaian, que é médio, já as demais são todas muito tardias, algumas são resistentes à ferrugem, ou se não é resistente, tem uma leve resistência à ferrugem, como é o caso do IPR-103 e do Catucaian. E aqui tem um grupo em verde, circulado em verde, que são cultivares de café que até conseguem ultrapassar a variedade a produtividade do catuaí. Porém, eles necessitam de uma nutrição, né, uma fertilidade melhor do solo, talvez até uma irrigação, e, na verdade, eles têm uma produtividade, um potencial produtivo enorme, porém, tem que ser mais bem cuidado em relação ao manejo cultural e em relação à fertilidade do solo também. Então, por exemplo, tem o IPR 98, 99, IPR 107, o Batam, o IAC 125RN. Aqui já dá para ver que essas cultivares já têm uma amplitude maior de variação de ciclo de maturação. Então, tem desde o precoce, o médio precoce até o muito tardio. E aqui, no geral, elas são resistentes à ferrugem. O fruto é bem graúdo também. Então, são cultivares que são bem interessantes pensando em alta produtividade, mas para ter um vigor vegetativo maior, dependeria de uma adubação e correção do solo também, que é bem importante para ter um potencial produtivo maior, né? E aqui uma coisa que é importante também, quando for pensar na renovação da lavoura, pensar que essas cultivares não dá para plantar, pegando novamente essa tabela aqui, não dá para plantar todas essas variedades no mesmo espaçamento, tanto entre linha quanto entre planta. Porque aqui, com exceção do Mundo Novo, todas são porte baixo, só que tem algumas variações, né, em relação ao porte baixo. Por exemplo, no geral, essas 5 variedades que estão em verde, eles têm um porte baixo um pouco menor do que as que estão aqui em cima, que tem um vigor um pouco melhor. Então, já muda um pouco o espaçamento entre linha. E importante o espaçamento entre planta. Aqui nessa tabela é um estudo que a gente fez aqui em Mandaguari, aqui no Paraná, e a gente testou aqui 4 espaçamentos entre plantas. Aqui foi plantado num espaçamento bem adensado, a 2,75, e aqui são dados são 5 safras,
consecutivas. É interessante aqui, é até um pouco, parece que é muito aqui, né? Porque, na verdade, por exemplo, o IPR 98, ele chegou a produzir no espaçamento de 45, 119 sacas por hectare. É um local que a gente instalou que foi muito bem manejado na parte de adubação e também por ser um café adensado, chegou nesse potencial, enquanto que o Mundo Novo, 83 sacas. Aqui dá para ver, por exemplo, que o IPR 100 ele foi muito bem no espaçamento de 50 entre planta, 45 entre planta, e o IPR 98 também. Já o IPR 99, o IPR 103, o 107, o 102 foi melhor no 60. E, no geral, as cultivares não foram muito bem no 75 e no 90 entre planta. Na verdade, isso daqui é um único ensaio, né? Só que o que a gente vem analisando ao longo de vários anos é que, no geral, o espaçamento entre planta adequado para a cultura do café, ele varia de 45 a 60 mesmo. Então, no geral, 50 ou 60 entre planta. Só que ele já dá para ver a importância disso daqui, porque quando você instala uma lavoura com uma maior população de plantas por hectare, até quando ocorre uma geada que ocorreu, uma geada moderada ou severa que necessita de podas, o café, quando ele for rebrotar, ele vai ter uma produção inicial mais rápida, né, do que se plantasse, por exemplo, num 3,5 metros, 80 por 90, né? Então, vai ter a metade do número de plantas por hectare do que num café adensado, né? Na verdade, isso daqui está no 2,75, mas dependendo da mecanização que é utilizada, a frequência de poda e o nível de fertilidade do solo e também da cultivar, daria para plantar no 3,20 metros, 3 metros, e depende da máquina que é utilizada, né? Mas o importante é ver essa questão de espaçamento entre plantas, que vai aumentar bastante o número de plantas por hectare e, consequentemente, vai ter uma recuperação mais rápida após a geada. Aqui algumas fotos aqui de algumas cultivares do IDR Paraná. Aqui tem o IPR 100, aqui está no espaçamento 3,30 metros por 60. Então, aqui dá para ver o alto potencial produtivo que tem, né? O IPR 98, que foi o campeão de produtividade naquela outra tabela que eu mostrei. O IPR 100, alguns produtores já devem conhecer muito bem, aí em Minas Gerais, que é um material que ele vem sendo muito plantado devido à alta resistência ao meloidose paranaensis, aos nematóides, né, meloidose paranaense e meloidose incógnita, e também o exíguo. E interessante que ele é um material que possui essa resistência, mas também tem uma alta produtividade e vigor vegetativo. Já o IPR 98 e o IPR 107 é bem interessante pelo ciclo de maturação. O 98 ele é um ciclo médio e o 107 é precoce, ambos com alta resistência à ferrugem. Bom, a outra medida que, no geral, eu tenho certeza que os cafeicultores conhecem, que é a adequada nutrição da planta. Então, aqui tem nessa foto aqui, uma foto de um pé de café, de um talhão do café que está bem carregado e com uma folha meio verde amarelada. Então, faltou um pouco de nutrição para esse talhão. Enquanto que nesse daqui, à esquerda, dá para ver que a carga é quase igual à da foto da direita, porém a folha está verde escura. Então, aqui é uma combinação de cultivares que geneticamente já são mais vigorosos, eles têm um potencial, são mais rústicas, né? Inclusive, uma delas aqui do IDR Paraná é o IPR 103, que é um material bem rústico e vigoroso, o IPR 108 também. E tem que complementar mesmo assim, porque nenhuma variedade vai conseguir aguentar uma carga dessa daqui sem adubação e correção no solo. Enquanto que aquelas cultivares que eu comentei no começo, que eles exigem um melhor manejo nutricional, então nessas daí também tem que tomar muito cuidado nessa parte de adubação e correção, sabendo que elas já são um pouco menos vigorosas do que o IPR 103 e que o IPR 100, por exemplo.
Bom, o que, que a gente observou na geada na última que deu, em julho, no final de julho, né, de 2021, aqui no Paraná? No geral, uma melhor nutrição foliar, a gente fez um estudo com vários experimentos, e a gente viu que no geral, tem uma redução de 30% no dano da geada, quando a planta tem uma coloração da folha mais escura, né, mais verde escura. Nessa foto aqui dá para ver que a planta ao lado, né, ela queimou bem menos, e no geral a gente fez essa correlação e está providenciando análise foliar, mas no geral é isso. O dano da geada em plantas malnutridas geralmente é em torno de 30% a mais do que numa planta mais vigorosa. Aqui na verdade, um efeito indireto, que o controle de pragas e doenças que desfolham, né? Mas, no geral, o que a gente... É uma coisa indireta, porque o ataque de ferrugem, cercóspora, bicho mineiro e ácaros, ele vai levar, consequentemente, a uma desfolha que vai afetar na nutrição da planta e, consequentemente, vai ser mais afetado pela geada. Uma coisa bem interessante que a gente observa é que materiais que têm uma resistência à ferrugem, após uma geada, ele desfolha muito menos. Mas basicamente é porque a própria ferrugem ele já provoca uma produção de etileno que vai provocar a desfolha, né? E então aí vem uma geada por cima aí que derruba tudo, né? Então é bem importante utilizar cultivares que têm uma alta resistência à ferrugem, ou poderia ser até por controle químico, né? Porém, é bom tomar muito cuidado com a ferrugem, que o dano vai ser muito maior com a geada, né? Bom, e outra coisa que foi observado, não só aqui no Paraná, mas aí em Minas Gerais também, é que cultivares de café que tem porte alto, ele queima bem menos, né? Com a geada. Então, aqui tem uma foto aqui à esquerda, apareceu, na verdade, tinha uma progênie aqui segregante que tinha algumas plantas de porte alto, e no geral aqui a geada foi severa nesse talhão, e mesmo a geada sendo severa, o porte alto queimou bem pouco, né? E aqui na foto à direita, também, né? Então, no geral, o que a gente viu nessa última geada é que as cultivares de porte alto, a redução foi em torno de 40% no dano da geada. Então, o que a gente vem observando? Que complementando, por exemplo, dependendo do local, ou algum talhão que a gente sabe que já vai ter um risco maior para geada, o porte alto combinado com alto vigor vegetativo já iria reduzir muito o dano da geada. Tem alguns talhões que a gente observou que deu essa geada severa, que materiais vigorosos e de porte alto praticamente nem queimou, queimou só o ponteiro, então o dano foi bem leve e com certeza não vai ser necessário a poda, né? Bom, outra coisa que é bem importante, na verdade o último item, é em relação ao ciclo de maturação dos frutos. No geral, as geadas que ocorrem aqui no Brasil ocorrem geralmente em junho e julho, né? Mais frequentemente de 10 de junho até o final de julho. Então, o que é a ideia aqui? É ter cultivares de café que escapam da geada sobre o fruto. Então, aqui dá para ver na foto ao lado o dano de geada que ocorreu esse ano no fruto verde. Então, aqui dá para ver que até o próprio fruto maduro ele resiste mais à geada do que o fruto verde. E então é bem importante ter uma cultivar que amadureça antes das geadas. Então, como é que faz para escapar da geada em regiões mais frias? Daria para plantar cultivares de café com ciclo precoce, médio precoce e o médio. Em regiões mais quentes, aí é um pouco mais tranquilo, daria para plantar desde o precoce até o tardio.
Eu vou mostrar uma tabela daqui a pouco que vai ficar um pouco mais fácil de entender cada grupo de maturação. E vamos ver aqui no próximo slide. Acho que não. Aqui. Então, aqui que é interessante, ó. Aqui essa tabela tá mostrando aqui 3 tipos de regiões. Uma região mais quente, com uma temperatura média anual de 22,1 a 23,5. Uma região intermediária, de 20,6 a 22. E uma região mais fria, de 20,5 a 19. E aqui eu separei o ciclo de maturação das cultivares de precoce, médio precoce, médio, médio tardio, tardio e muito tardio, ou super tardio. Então, o que acontece? Como foi falado, o café teria que madurar antes de junho, ou no máximo até a primeira quinzena de junho, para evitar a geada no fruto verde. Então, em regiões mais quentes, dá para ver que dá para plantar desde o precoce até o tardio. Como referência, o catuai, geralmente, ele está classificado nesse grupo de médio e tardio. E o mundo novo no ciclo médio, né? Então, aqui em regiões mais quentes, é bem mais tranquilo, né? Para poder planejar e colocar cultivares com diferentes ciclos de maturação para escapar da geada e também para viabilizar o escalonamento da colheita. Os materiais precoces em regiões mais quentes é um pouco complicado, porque ele vai amadurecer em março até abril, na primeira quinzena de abril. Então, tem um problema que pode ser que ele não ocorra uma granação correta, né, em regiões bem quentes. Então, não é muito recomendado. Então, na região intermediária, dá para ver que é um pouco mais limitado. Daria para plantar uma cultivar de ciclo precoce, médio, e talvez até o médio tardio. E tudo isso pensando no escalonamento da colheita e escape da geada. Regiões mais frias fica mais limitado ainda, que aí para escapar da geada teria que plantar o material precoce, médio precoce e o médio, né? A gente vem trabalhando muito aqui no IDR Paraná para tentar obter uma cultivar de ciclo super precoce, que ainda não está pronto. Então, daí poderia viabilizar ainda mais o escalonamento da colheita em regiões mais frias. Aqui, na verdade, em azul, é um pouco complicado, porque aqui eu coloquei que é pouca chuva na colheita, que seria interessante para cultivares, plantar cultivares tardias, né, em locais que não tem um risco de geada muito grande. E é interessante porque ele coincide com um período que chove pouco na colheita. Bom, vou falar um pouco aqui bem rapidamente, que o porquê que é importante o escalonamento da colheita, né? Então, acredito que muitos cafeicultores devem saber, mas as vantagens é que vai otimizar a colheitadeira ou a colhedora de café e também vai otimizar a mão de obra durante a colheita, porque você vai diluir a colheita, vai ampliar o período de colheita. Vai otimizar também o uso de máquinas, lavador, descascador e outros equipamentos. Também vai otimizar o uso do secador e do terreiro e também aumentar a quantidade de café colhido no ponto ideal. E para finalizar aqui, esse daqui é uma figura que é um esquema de uma propriedade de café. E aqui para tentar visualizar melhor onde que as cultivares ficariam alocadas na propriedade. Então, aqui, como todos sabem, aqui na Baixada ocorre o acúmulo de ar frio, né? Porque o ar frio é mais pesado. Então, é um local que deve ser evitado o plantio de café. Aí, o que a gente recomenda? Quanto mais para cima aqui da propriedade, logicamente, bem no topo, onde é plano, ele também tem um alto risco de ocorrer geado, porque também vai acumular ar frio. Mas aqui, um pouco acima, abaixo aqui do topo, né? É recomendado plantar um material um pouco mais tardio.
Aí, aqui vai descendo, vai para o médio tardio, o médio e o precoce. Então, aqui daria para viabilizar o escalonamento da colheita e também tentar escapar da geada sobre os frutos. Então, lembrando aqui que a geada geralmente ocorre entre 15 de junho a 30 de julho, e que o porte alto, por exemplo, tipo um acaiá, que tem um ciclo de maturação precoce, ele é porte alto e precoce. Então, dependendo do local, até talvez um pouco abaixo aqui do local onde está colocado como IPR 107, poderia plantar uma cultivar de porte alto, pensando que o porte alto e precoce ele vai escapar da geada sobre o fruto, e o próprio porte alto ele vai fazer com que reduza o dano na geada branca, né? Geada de radiação. Então, nesse ponto, uma das únicas cultivares que daria de porte alto, que tem ciclo precoce, é o Bourbon e o Acaiá. E aqui tem o IPR 107, ele é de porte baixo, então aqui já ocorreria maturação entre maio, dependendo do local, até antes, maio e junho. E aí vai com essas cultivares, tanto o IPR 107, 98, 99 são resistentes à ferrugem. Aí lembrando que o café, ele aguenta até menos 3 graus. Então, o que acontece? Quando tem no abrigo meteorológico, ou quando tem na previsão do tempo, quando está marcando 0 graus ou 1 grau, essa temperatura da previsão do tempo é a temperatura no abrigo meteorológico. Então, no campo, ele não vai estar 0 graus ou 1 grau. Geralmente é 3 a 4 graus a menos no campo ou na relva. Então, num ambiente que no abrigo meteorológico vai estar 0 graus, no campo aqui, por exemplo, aqui embaixo vai estar a menos 3 graus. Então, tem um alto risco de ocorrer a geada. Enquanto que aqui em cima já vai estar com menos 1, menos 2 graus. Então, por isso que aqui teria menos risco de geada e poderia plantar um material mais tardio. Enquanto que aqui na baixada vai estar menos 5 graus, menos 3 graus. Então, geralmente na baixada é 3 graus mais frio ainda do que em relação à parte aqui de cima. Então, é bom evitar bem essa parte aqui da baixada e se for plantar um pouco abaixo aqui, onde está indicado o IPR 107, plantar um porte alto e precoce. Bom, era isso que eu tinha para apresentar e eu fico à disposição para as perguntas, questionamentos. Muito obrigado. Gustavo, ótima apresentação, parabéns. Foi muito instrutivo e algumas coisas aí que até coincidiram com o que o Matiello falou com a gente. Inclusive, agradecer a participação do Zé Braz Matiello, que está nos assistindo a live, está aí presente com a gente, o Dr. Tumoro também, Cera e várias pessoas estão aí participando. Bateu quando você fala a informação de cultivares mais altas. O Araraçu, que ele é mais alto do que os outros ali, ele ficou realmente, o Matiello mostrou uma foto que realmente ele não foi afetado pela coisa. Nós temos uma pergunta da Alba Ornelas de Melo, ela pergunta: Gustavo, sou produtora de semente de café. Quando está disponível sementes desses novos cultivares? Na verdade, já tem. Daria para ligar para mim, eu passo para a área de propagação de sementes aqui do IDR Paraná, né? Mas no geral tem do IPR 107, IPR 100, 99, 103, né? Agora do IPR Pérola e do Alvorada,
que a gente acabou de registrar no Ministério, a gente está começando a formar o campo de semente. São materiais bem interessantes, até superam alguma dessas cultivares do IDR, porém ainda vai demorar em torno de uns 3 anos para ter um volume maior de sementes, né? Mas o IPR 107, o 99, o IPR 100, 103 tem bastante. Perfeito. E tá aí o contato, né, do Gustavo, Alba, na tela, você pode anotar e entrar em contato com ele, que ele vai estar te respondendo. Ô, Gustavo, com relação à renovação agora, o produtor agora que teve essas áreas afetadas, o que você aconselharia ele fazer esse pensamento aí, nessas variedades daquele escalonamento ali? Exatamente é isso aí que você recomenda para o produtor, para ele pensar a área dele, as áreas foram mais afetadas, é exatamente isso aí que você orienta? Porque dependendo do... que depende do produtor, porque se ele já estiver pensando em aumentar a área, né, aí poderia planejar, assim, em relação daquela figura que eu coloquei, né, colocando as Uhum. cultivares mais precoces na parte mais de baixo, né, e, logicamente, evitar a baixada, mas se for plantar um pouco acima da baixada, tentar plantar um porte alto, né, que daí ele aguentaria mais a geada. E agora não dá para saber, né, porque agora, se a geada severa que ocorreu, aí tem que ver se ele vai brotar, como é que ele vai esconder a poda, né, porque não dá para chegar a arrancar, né, a lavoura de café e fazer uma nova, porque talvez ele vai brotar ainda, né. Mas pensando em Exato. novas lavouras que ele já estava planejando em implantar, né, aí já seria bem interessante, né, já planejar naquele esquema de escape da geada e escalonamento da colheita. Gustavo, interação, agrofloresta, geada, proteção, o que você nos fala sobre isso? É, o, a pesquisadora aqui do IDR Paraná, que trabalha com essa parte, é a Everly Moraes, né? E a Patrícia Santoro também tem um experimento bem legal sobre isso. Mas o que que acontece? Eu conheci alguns produtores de Santa Catarina que nessa geada que deu, que chegou, pegou tudo, né? Paraná, São Paulo e Minas, não queimou café em Santa Catarina, porque eles plantam com café arborizado, e inclusive com materiais do IDR Paraná. Então, o IPR 107 aqui em alguns experimentos do aqui em Londrina torrou, né? Queimou tudo, né? E lá em Santa Catarina, mesmo cultivar, não queimou quase nada, simplesmente porque estava no arborizado, né? Aí tem desvantagens, porque o café muito sombreado vai reduzir para 70% da produção vai cair, né? Não é que vai cair, vai reduzir para 30% do potencial produtivo. Então, o problema do café arborizado, porque ele vai ter menor incidência solar e não vai ter estímulo para ocorrer a florada do café. Então, a produtividade é menor no café arborizado, arborizado pensando em geada, porque para realmente proteger da geada, a porcentagem de sombra que tem que ter embaixo do pé de café é muito alto, né? E a gente sabe que um café arborizado, para ter uma produtividade muito boa, ou até melhor do que o café a pleno sol, não pode ultrapassar 30% de sombra. Então, café com 40%, 50% de sombra já começa a afetar muito a produtividade. O café arborizado parcial, pensando nessa porcentagem abaixo de 30% de sombra, ele é bem interessante, porque ele serve como quebra-vento, vai diminuir a incidência solar, que vai diminuir, então, a escaldadura, diminui a ocorrência de pseudomonas, que é uma bactéria, porque ele entra por ferimento provocado pelo atrito das folhas, né, com vento,
e diminui também a ocorrência de cercóspora, que produz um produto que chama cercosporina. Então, quanto mais incidência solar, aumenta a cercosporiose, e também o bicho mineiro, que daria para reduzir com café parcialmente arborizado. Mas, infelizmente, um café parcialmente arborizado, o dano da geada, principalmente em geada branca, né? Se for geada negra, ele até diminuiria, mas como no geral a geada que ocorre é geada de radiação, então a arborização parcial não vai proteger tanto, né? É mais a arborização praticamente acima de 50%, né, de sombra. Qual variedade, aí já partindo por agroflorestal, qual variedade de café, cultivar de café, que você acha que vai melhor dentro do sistema de agrofloresta, ou agroflorestal? Bom, pensando que quanto mais sombra tiver, a maturação vai atrasar, né? Então, porque quanto maior a temperatura, acelera a maturação. Então, no café arborizado, a maturação vai retardar um pouco, e aí vai depender da região. Então, uma região mais fria, não daria para plantar um café muito tardio num sistema de arborizado. Então, seria mais recomendado um material de ciclo precoce, médio precoce ou médio, né? E já numa região mais quente, já não teria tanto problema, mas mesmo assim, o ideal era sempre pensar que colocando a arborização vai retardar a maturação. Então, bem provável que não daria para plantar um material muito tardio no sistema arborizado. Perfeito. Nós estamos com duas perguntas ali. O Ricardo Bertan, ele pergunta o seguinte: barreiras de capim na pie pode, ele coloca entre aspas ali, quebra-vento, pode intensificar a geada? O que acontece? O napier, quando é plantado na direção e assim paralelo, né, em relação ao declive, ele vai queimar porque ele vai barrar, né, o ar frio. Isso daí é bem comum acontecer. Então, tipo assim, o napier, quando é plantado no mesmo sentido da linha do café, né, e no sentido do declive, né, para onde iria escoar o ar frio. Então, a barreira do napier, ele vai segurar ar frio, sim. Agora, se ele for plantado no sentido que não é onde vai acumular ar frio, ele poderia servir como quebra-vento, né? Aí poderia ser interessante, só que o napier, ele não é muito alto, né? Então, ele não vai... se o napier tiver com 5 metros de altura, ele não vai barrar tanto, né? Porque daí ele vai proteger por 50 metros só, em relação a quebra-vento, né? É isso. Entendi. O Ricardo Bertrand, ele conclui ali que as três ruas mais próximas ao Capim-Napier queimaram mais no café. O café queimou mais próximo do Napier. Então, é bem provável que o napier estava plantado bem no sentido que acumulou o ar frio, né? Mas é bem comum, é por aí. Ele vai queimar assim uns 20 metros, 15 metros do napier, né? Porque acumulou o ar frio. Qual que é o correto? Seria fazer o napier de forma que ele não segurasse o vento, é isso? Ou que ele protege do vento? Eu não consegui entender o sentido. Então, é que por exemplo, quando no sentido da caída do terreno, se plantar no sentido perpendicular, ele vai barrar o ar frio, né? Então, como geralmente o napier é uma barreira de napier, uma forma de amenizar era abrir algumas lacunas ali, né? Não deixar ele como uma barreira, um renque, né?
Então, aí ele poderia escoar o ar frio. Entendi. Igual tem alguns que também podem plantar árvore, né? Como no lugar do napier. Aí uma forma de tentar escoar o ar frio é aumentar a altura, né, dos ramos, né, para a altura do ramo ficar uns 3 metros acima do pé de café, para que o ar frio escoe, porque o ramo ele também vai, o ramo da árvore também vai barrar, né, o ar frio. Então tem que pensar sempre em tentar dar uma passagem para o ar frio passar, né. Entendi, compreendi. Uma outra pergunta do Alexandre Pinheiro, ele diz o seguinte, ele pergunta o seguinte: da linhagem do Mundo Novo, o mais indicado para as áreas mais baixas, o mais recomendado é o Acaiá, ou podemos entrar com o Barra 4, que eu nem sei quem é o Barra 4. Então, que não tem, assim, uma recomendação ideal, né, para falar, né, mas, assim, o que dá para falar é que o Acaiá ele é mais precoce do que o Mundo Novo. Então, ele é bem interessante porque ele tem esse ciclo precoce, né, e então poderia ser mais indicado o Acaiá pensando em locais mais baixos, né. Do Mundo Novo, tem várias cultivares, né. Eu acho que o que foi falado que é o barra 4 é o 376/4, né? Ele é um material bem interessante, ele tem um Ah, ciclo médio, né? Mas se for para pensar em relação à escapada da geada do fruto no fruto verde, o ideal seria o acaiá, né? Inclusive, ele é interessante que ele tem a maturação mais uniforme que o mundo novo. entendi. Gustavo, vocês fizeram trabalhos com relação à incidência da geada no fruto maduro, verde e tal. Vocês fizeram um trabalho com relação à qualidade da bebida, interferência de geada na bebida do café depois de colhido? Com certeza afeta em fruto verde, né, que foi queimado. Isso daí, com certeza, ele vai danificar, vai ter perda de qualidade, né? Uma coisa interessante que eu acabei não falando é que a gente descobriu aqui no IDR que tem uma cultivar que é o IPR-106. A gente não descobriu ainda o mecanismo de resistência dele, mas ele é um material de porte baixo e ele resistiu mais à geada no fruto verde. E isso foi em mais de 8 experimentos aqui no IDR Paraná. Ele queimou na folha, queimou um pouco menos do que um catuai, por exemplo. Só que o fruto verde não queimou nada em todos os experimentos aqui do IDR. É uma coisa que a gente vai ter que investigar um pouco melhor, né? Mas em relação à qualidade de bebida, o fruto verde, com certeza, ele queimado, ele vai ter perda de qualidade. Perfeito. Tem mais alguma pergunta, pessoal? Vocês estão aí no chat, tem várias pessoas agora acompanhando a gente. Agradeço muito a participação de vocês. Vocês gostariam de fazer mais alguma pergunta? Tem mais algum detalhe, Gustavo, que você acha que é interessante falar para passar para o pessoal? Nós temos aí pessoal de produtores de todas as regiões afetadas, de Minas, de São Paulo. É, agora é um momento complicado, né? Tem que esperar e ver até que ponto foi danificado. Aqui no Paraná, pelo menos, eu tenho certeza que aí em Minas Gerais não está chovendo, né? E Não. então teria que esperar para ver até que ponto foi o dano e escolher, né? Se vai ser feito uma poda de recepa, um esqueletamento. E importante lembrar que a recepa deve se manter o ramo pulmão, né? Para tentar ter uma brotação mais rápida e mais vigorosa. Aí tem que ver também se não queimou a saia, né? Se queimou o terço inferior, aí não vai ter esse ramo pulmão. Mas se puder manter até fazer uma recepa alta, de uns 70 centímetros, e tentar manter vários ramos pulmões, né? A brotação vai ser muito mais vigorosa e mais rápida, né? Do que fazer uma recepa baixa.
E a gente aqui no IDR vem trabalhando, não só em relação a esses cultivares que eu comentei, mas a gente vem tentando desenvolver alguma cultivar que realmente tenha uma resistência à geada, não só devido ao porte alto, né? Tem alguma genética envolvida nisso daí que a gente vem trabalhando e aparentemente tem progênie de café de porte baixo que a gente viu que, não só nessa geada, né? Já faz mais de 20 anos trabalhando, que a gente viu que tem um mecanismo de resistência à geada bem interessante. Então, tem alguns materiais que o dano da geada foi severíssimo e nele foi um dano leve, né? Mas duro que demora um pouco para chegar numa cultivar dessa, né? Então, por enquanto, o que tem é em relação a escape da geada com ciclo de maturação mais precoce, cultivares mais vigorosos e o porte alto em locais bem problemáticos, né? Entendi. Tem mais alguma forma de amenizar, Gustavo? Como foi falado, é a adubação, né? Por exemplo, a gente vê que tem o IAC 125RN, o próprio Batan, IPR 98, que são cultivares que têm um potencial produtivo muito maior que Catuai e que muitas vezes está ocorrendo uma adubação correta, porém não está sendo feita uma correção de solo, porque vários materiais desses que têm um alto potencial produtivo, que vem do grupo Sarchimor, eles não são muito resistentes ao alumínio, e o alumínio é tóxico para a raiz. Então é importante não só fazer a adubação de solo, mas tem que ser feita uma correção bem feita com calcário e gesso, porque o gesso é muito importante, porque quando a planta vai ficando adulta, vai aprofundando a raiz. E é lá que tem alumínio que vai poder prejudicar um pouco o vigor, né, da planta. Então, a gente já viu muito material que é considerado de baixo vigor, cultivares do grupo Sarchimor, e quando foi bem adubado e bem corrigido o solo, se tornam plantas que parecem até um porte alto, fica com 3,5 metros, bem vigoroso, e tudo isso é devido à nutrição. Então, quem já tem plantado materiais como esses do Sarchimor, lembrar bem de adubar e corrigir o solo, que dá para ter uma planta de alto potencial produtivo e com vigor. E pensando que não vai só aumentar a resistência à geada. Adubando, vai ter um aumento de produtividade, vai resistir mais à cercóspora, o bicho mineiro e ácaro. Então, quando tem um vigor melhor, a planta ele fica mais resistente a várias doenças, como a cercóspora, antracnose, e também ele resiste melhor ao bicho mineiro e ácaros, como o ácaro vermelho, e ácaro da leprose também. Olha, você está colocando coisas aí que eu vejo muito, eu acompanho muito o grupo do Totomodo lá, e ele fala muito nesse equilíbrio, né? Equilíbrio entre a planta e o ambiente. Um dos segredos da SESB, aí, do concurso de qualidade de altas produtividades na soja, exatamente é o tratamento do subsolo com mais profundidade, né? Que é o caso que você está falando, de fazer um manejo com gesso agrícola, que não tão profundo, né, como o pessoal coloca, mas com uma certa profundidade que vai chegar à raiz, né? O gesso não tem segredo, é a recomendação que sempre teve. Não é nada exagerado, é o que foi sempre recomendado, né? E importante também que um café mais bem adubado, ele vai também resistir mais ao calor e à seca e também vai melhorar a qualidade de bebida. Exatamente. As fórmulas é simples, né, Gustavo? Não precisa complicar, né? O que o pessoal já fala há muito tempo, né? Nós temos uma nova pergunta aqui, é do Alexandre Pinheiro. No caso da geada branca, a nebulização ou pulverização com potássio antes da geada tem alguma eficácia comprovada? Olha, a nebulização não é fácil, viu?
funciona, mas na prática não é muito viável. Ainda mais para propriedade maior, né? Mas, no geral, na prática não é viável. Uma coisa que, em relação ao potássio, até daria, mas, tipo, mas não dá tempo. A gente até fez um teste aqui com cloreto de potássio. Na verdade, a planta que foi aplicada com cloreto de potássio até queimou igual, até um pouco mais. Mas, no geral, não é só o potássio, é tudo. É o cálcio, o magnésio, todos os macro e micronutrientes são importantes. Então, o ideal é tentar adubar bem a planta, até que, na verdade, chegar com uma folha verde escura, mesmo tendo uma alta produtividade, mas daí antes da geada, e tudo isso via solo, né? Até porque o café, quando ele tiver até na fase de enchimento, granação, até no final da maturação, a aplicação foliar de potássio não vai ser o suficiente. Ele poderia ser o suficiente quando já tivesse colhido o café, então não vai ter assimilação de macro e micronutrientes, não vai ter o dreno no fruto. Então, aí talvez poderia funcionar. E não é só o potássio, a gente vê que o cálcio e o magnésio é bem importante e é bem provável que outros nutrientes tenham importância. Mas se for para aplicar antes da geada e ainda mais com fruto no pé, não vai funcionar. Entendi. Que já é bem comprovado e até recomendado por vocês, até lavoura pequena, lavoura nova, é o enterrio, né? E o chegamento de terra no tronco, né, Gustavo? Sim. Isso daí com certeza funciona, né? O enterrio até, na verdade, quem não enterrou o café aqui no Paraná, tem vários aí que acabou perdendo a planta inteira, né? Aí vai dar aquela geada de canela, né? Mas é importante, sim. Na verdade, a planta jovem, recém-plantada, ou até uns 6 meses, daria para enterrar um pouco mais, né? E o tronco é importante proteger até o segundo ano após o plantio. Então, chegar a terra no tronco para evitar a geada de canela. Bom, perfeito, Gustavo. Tem mais alguma coisa que você gostaria de colocar? Não, acho tranquilo. Não sei se alguém tem mais alguma pergunta. Se tem mais alguma pergunta, pessoal, aí a gente já vai estar concluindo. Né? Foi uma aula que o Gustavo nos deu, uma aula excelente. Não sei se você pode disponibilizar os slides, que aí eu subo lá Posso, para o site da Revista Cafeicultura. eu posso mandar em PDF, ou mandar Isso, que aí PDF, né? você manda em PDF que a gente está Ah, disponibilizando junto com o seu vídeo lá no site da Revista Cafeicultura, por causa principalmente daquelas indicações, daquelas variedades lá e localização de plantar, tá. onde eles se plantam, que foi excelente a sua apresentação. Pessoal, então é isso. Agradecemos muito a participação do Gustavo, agradecemos aí a todo o pessoal do IDR Paraná, que faz um trabalho fantástico aí. Infelizmente, nossa, aqui do Cerrado, a geada chegou para a gente também, né, Gustavo? E nós dependemos muito do trabalho de pesquisa de vocês também, né? Porque quem imaginava que gearia, né? É, E olha que os percussores da cafeicultura do Cerrado são oriundos da geada de 75 do Paraná. Eles aham, subiram e aconteceu geada aqui também, né? aham. Infelizmente. Mas, mas agradecemos, tá, pessoal? Boa noite para vocês, obrigado aí. Amanhã nós vamos para o último dia da live. Nós já até gravamos a live hoje. Vai ser com o Eduardo Cavalhais, que vai estar fazendo uma análise geral do mercado, como que o mercado está vendo, das possíveis mudanças de alteração de valores e de preço, tá?
Então, amanhã, às 19 horas, vamos estar transmitindo a entrevista que nós fizemos agora à tarde com o Eduardo Cavalhais. Acompanhe, vai ser o nosso último dia da Life. Muito obrigado a você, Gustavo, obrigado a todos. Obrigado também. Boa noite, então, pessoal, estamos encerrando. Boa noite. Gravação.